Porto está, mas este parte exatamente da Universidade de Chipre, da Universidade da Lituânia, da Academia de Gestão Educacional da Letónia, em Riga, e da Universidade de Oulu, na Finlândia. É uma das preocupações do Centro de Investigação há muito tempo, já há bastantes anos, há mais de 20, esta preocupação com as questões da igualdade de género. O Centro caracterizou-se sempre esta questão da preocupação com as questões de igualdade de género, através das questões da participação cívica, certamente, da igualdade de condições na educação, das questões de justiça social, mais recentemente das questões da política de presença, the politics of presence, e educação como direito, certamente. E, portanto, de facto, neste centro de investigação, este projeto faz, obviamente, sentido. Também entendemos que a investigação, se quer ser socialmente relevante, tem também de contribuir para qualificar a opinião pública, isto é, para promover um debate público qualificado, não só pela multiplicação destes fóruns híbridos, mas também pela possibilidade, e penso que é exemplar a este nível, de os próprios meios de comunicação social divulgarem problemáticas que de qualquer forma foram objetos de uma investigação. Eu diria que este projeto toca num ponto fundamental da polis, que é a dialética entre participação e interferência, embora a entrada seja a questão do alargamento da participação. A verdade é que naquilo que é algumas formas de entender esta participação, nomeadamente através do empowerment, etc., as formas de participação não se limitam à democracia formal, mas pressupõe que, de facto, que haja esta participação democrática, se traga ganhos de interferência. É exatamente este envolvimento ativo em políticas, na discussão dos obstáculos, para que haja uma cidadania mais articulada, mais expandida, tanto a nível nacional como a nível internacional, particularmente o europeu, e, portanto, que se desenvolva uma estratégia mais integrada para envolver as mulheres na cidadania, na participação, perceber-se melhor quais são estas atitudes que, de facto, condicionam, estruturam, nos fazem caminhar de certas formas e não de outras, não é? E, portanto, em torno da questão da tomada de decisão, tendências de voto, etc. E, portanto, e também, muito claramente, este projeto tem exatamente essa preocupação em criar propostas para podermos, de alguma forma, ter outras formas de intervenção. Então, as atividades que estão previstas no projeto são a criação de um portal de comunicação online, que já vamos poder ver a seguir, que já está criado, foi criado pela equipa do Chipre, uma conferência de imprensa realizada em cada país, no exemplo desta que estamos a ter aqui hoje, o lançamento da campanha, reforçar a participação política das mulheres, também a criação da plataforma Associação de Mulheres na Política. Mais tarde, portanto, em 2016, um concurso para a produção de filmes e anúncios de TV sobre a participação de mulheres e jovens, e também, em 2016, oficinas de empoderamento envolvendo mulheres que ambicionam uma carreira na política. E aquilo que eu pesquisei no Google foi uma coisa muito simples, que foi líderes mundiais. E como podem reparar, embora apareçam algumas imagens repetidas, esta é precisamente um print exato das primeiras imagens que aparecem. Não há nenhuma montagem, nenhuma seleção. Na história da nossa democracia, nós tivemos apenas uma primeira-ministra do sexo feminino, que na Alemanha, a primeira mulher a ser chanceler da Alemanha foi Angela Merkel em 2005. Que em Portugal há 9,7% das mulheres nos conselhos de administração das principais empresas do setor privado. Que nenhuma mulher, e este dado é muito interessante, nunca nenhuma mulher assumiu a liderança da ONU, por exemplo, que é uma organização que mais luta pelos direitos da igualdade. Em 1910 foi subvertido o dever da submissão da mulher ao marido, só em 1910 é que esse facto foi constatado, e em 1935 foi a primeira vez que nós elegemos uma mulher para a Assembleia da República. Temos aqui mais alguns dados, realmente, em relação à cabeça de lista, que é um dado interessante também.
só 24,8% eram mulheres na cabeça de lista dos partidos. E no novo governo temos esta relação de 13 para 4, não é? De 23%. Em termos de secretários de Estado, claro que são alguns dados que estão um bocadinho mais afastados da lei da paridade em relação à Assembleia da República. E eu destacaria 3 eixos para nós aumentarmos a participação de mulheres na nossa vida política. Primeiro aspecto, assegurar o funcionamento da escola pública a tempo inteiro, alargar a rede de creches, como referi, essencialmente nos grandes centros urbanos, estimular a oferta dos serviços de promoção da conciliação entre o trabalho e a família a nível local e apoiar as empresas para que estas possam disponibilizar mais mecanismos de conciliação. Os resultados piores das mulheres, em muitos aspectos do desenvolvimento humano, decorrem do facto da sua voz ter menos impacto que a voz dos homens nas decisões que moldam as suas vidas. E porquê é que a voz das mulheres tem menos impacto que a voz dos homens? Porque há menos mulheres que homens com poder político efetivo, dada a persistência do estereótipo da sua especificidade funcional, de que resulta a sua inferioridade social. Os homens são sujeitos e indivíduos, e as mulheres esposas, e eles são a espécie humana e a humanidade, e elas são companheiras e um conjunto. E uma das primeiras categorias de poder é o direito à nomeação, e que esse direito não será reconhecido às mulheres enquanto os homens representarem o conjunto da espécie humana. Portanto, temos a ligação direta ao dicionário e a explicar porquê que também há sempre dominação em qualquer classe social. E diz-se em toda a classe social e, na minha opinião, em qualquer categoria suscetível de ser fonte de discriminação, ou seja, idade, ou seja, situação de deficiência, ou seja, origem, ou seja, dimensão cultural, os homens são sempre considerados superiores às mulheres, participando em categorias de poder, mesmo que eles próprios estejam numa situação de oprimidos e de explorados. As mulheres são sobrecarregadas com as tarefas domésticas e a justiça. Quem é que acha que isso é justo ou que é injusto? 78% das mulheres acha que é justo ou muito justo. E os homens, 93,8%. Que os homens sejam 93% não incomoda tanto. Agora, pois quer dizer, então está-se bem, não é? Agora, 78% delas acham que é muito ou muito justo, enviesa a percepção de justiça. E ao enviesar a percepção de justiça, distorce completamente a relação democrática entre as pessoas. Que alternativas surgem para este conformismo relativo ou para esta vivência de opressão? Entendendo-se que este é o facto de um grupo de pessoas viver fornecendo uma maior quantidade de esforço do que o outro, considerado este como o padrão do êxito. O não falar, o não referir, o não dar atenção às diferenças sexuais, dir-se-á agora às desigualdades de género, porque o ignorar um certo conjunto de factos pode ser feito com sucesso e gratificação a nível individual. Portanto, ao menos que se arranjem aqueles equilíbrios que têm muitas vezes a ver com a não intervenção política e com a não intervenção civil. Basta já o trabalho que dá conjugar o trabalho não remunerado com o trabalho remunerado. O relatório que comemora na ONU os 30 anos da Conferência de Pequim e a sua plataforma de ação, a dizer o mesmo: o poder das normas sociais é tal que as mulheres por vezes não reclamam os seus direitos legais devido à pressão exercida sobre elas para se conformarem com as expectativas da sociedade. Continua a confundir-se a reprodução biológica com a reprodução social e a persistência deste estereótipo estigmatiza as mulheres e perturba a sua atividade na esfera pública. Que a discriminação em função do sexo não é apenas uma entre as outras, mas atravessa-as todas. Então o que é que podemos fazer? Prever expressamente na normatividade jurídica a anulação dos estereótipos próprios da normatividade social. Mudar de direito e de facto o paradigma. A participação política tem que integrar visível e consistentemente o mundo das mulheres e a paternidade tem que estar na esfera pública, a paternidade na esfera pública para integrar visível e consistentemente o mundo dos homens. Ou seja, estabelecer num único instrumento jurídico com o objetivo expresso da concretização da igualdade substantiva que inclua os limiares de paridade para a igual participação de homens e mulheres, quer no processo de participação política, quer nas tarefas inerentes à reprodução e ao cuidado. O que implica rever a lei da paridade para consagrar em cada lista um limiar mínimo de 40%, como recomenda o Conselho da Europa, bem como a alternância na ordenação,
E no conjunto das listas apresentadas por cada entidade concorrente, um limiar mínimo de 40% de homens e mulheres como cabeças de lista. Punir a violação das normas com a nulidade da lista, não há cá multas. Não está bem, tens 5 dias para corrigir, andou. Nulidade. Criar condições efetivas para a aplicação da Lei da Paridade às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. E depois rever a legislação sobre licenças parentais, assumindo-as como eram por maternidade e por paternidade, com períodos obrigatórios e facultativos de duração igual, não transferíveis e pagos a 100%. O relatório das Nações Unidas sobre a aplicação da Convenção, com várias recomendações para Portugal, que estão lá no fim da minha coisa, e essas recomendações são sobretudo sobre estereótipos e sobre a Lei da Paridade, em que assumem estas propostas, é 50-50, não é mais homens que mulheres, porque isso é violar a paridade. Infelizmente não podemos baixar a guarda nesta área, apesar da Lei da Paridade e apesar de todos os esforços que desenvolvidos já para promover a participação política das mulheres, porque, por exemplo, como vemos no governo que começa funções agora, entre 17 ministros só tem 4 mulheres, apesar de ser um governo do Partido Socialista, que em 2009 ganhou a primeira edição do Prémio da Igualdade entre Mulheres e Homens, atribuído pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Mas com esta minha intervenção eu gostaria de convidar-vos mais para refletir sobre o empoderamento das jovens mulheres e a promoção da sua participação na esfera pública e dando-vos um pouco a conhecer o trabalho e a reflexão que tem sido feito nesta área pela organização que eu aqui represento, que é a Rede de Jovens para a Igualdade. A Rede de Jovens para a Igualdade é uma organização que congrega 2 áreas de intervenção, a juventude e a igualdade de género. Trabalhamos, por um lado, pelo mainstreaming de género na área da juventude e, pelo outro, a representação da juventude na área da igualdade para dar voz às jovens mulheres. As pessoas que fundaram a rede reconheceram que a atmosfera das estruturas formais de participação são frequentemente pouco acolhedoras para as jovens mulheres e que este obstáculo acresce a falta de redes de apoio e de cooperação fundamental para a progressão na carreira política e profissional e a falta de modelos de referência do sexo feminino. Para mulheres jovens, os efeitos complementares de género e da idade podem reforçar as dinâmicas de poder e vulnerabilidades que elas vivem, mas, por outro lado, elas estão numa fase de transição para a vida ativa, tanto em termos profissionais como de cidadania, onde os efeitos multiplicadores do trabalho de intervenção são ainda mais visíveis e marcantes. Para as jovens mulheres e a sua participação na vida política e pública, os efeitos da austeridade são, de facto, ainda mais devastadores. O alto nível do desemprego jovem tem consequências sérias sobre o projeto de vida das jovens mulheres. Elas, para além de ter maior risco de pobreza comparadamente com os seus pares masculinos, correm o risco de desemprego a se conduzir de volta para a esfera privada. Há 10, 15 anos atrás, um dos grandes desafios para a rede era que a maioria dos jovens e das jovens não encaravam a discriminação e os estereótipos de género como um problema e consequentemente, não encaravam a igualdade de género como uma luta na qual faz sentido se envolverem de forma ativa. Os movimentos feministas ao longo da sua história sempre contaram com a participação jovem, mas recentemente vemos as jovens a reivindicarem o reconhecimento, espaços e discussões específicas para a juventude dentro do movimento. Simultaneamente, estas mesmas dinâmicas contribuem ao fortalecimento da reflexão feminista interseccional, que é uma grande mais-valia para a democracia participativa e representativa. Ao nível da reflexão e do ativismo online, temos visto um grande boom na participação das jovens mulheres, mas a crise económica e financeira tem afetado as arenas tradicionais de ativismo jovem, nomeadamente o voluntariado e o associativismo. Esta situação é preocupante e agrava a crise da democracia partidária que se manifesta na baixa participação nas eleições tanto a nível nacional como a nível europeu.
A alienação crescente da maioria da população face à política e o debate público requer uma reflexão e mobilização da juventude para assegurar a sustentabilidade do nosso sistema político e a participação efetiva e igual das cidadãs e dos cidadãos de todos os grupos sociais. E é urgente criar oportunidades e disponibilizar recursos que permitam às jovens mulheres a desenvolverem as suas capacidades e potenciarem as suas aptidões ao nível da participação nas estruturas políticas e a sociedade civil. O empoderamento das jovens mulheres é, por um lado, um processo interno de cada uma, mas, pelo outro, necessita de facilitação por parte do sistema envolvente. É necessário valorizar o contributo jovem, mais especificamente o contributo das jovens mulheres em todos os domínios da vida pública e de tomada de decisão. A geração jovem atual é a geração com melhor formação na história da sociedade portuguesa, com os melhores acessos à informação, com uma enorme participação ao nível do ativismo online, mas ao mesmo tempo é a geração menos valorizada em termos de emprego e com menos independência económica. Esta falta de valorização por parte do sistema afeta de forma negativa a autoestima e empoderamento e coloca uma forte entrave à participação pública e política. No início do mês estive no Centro Cultural de Belém a assistir à estreia do filme As Sufragistas. Não sei se já viram o filme, mas aconselho. É um filme muito bom. E antes disso houve uma mesa redonda em que participaram a socialista Isabel Moreira e a social-democrata Teresa Leal Coelho, que naturalmente ficaram em pontos extremas da mesa, mas que conseguiram concordar em muitos aspectos da forma como as deputadas são tratadas na Assembleia da República. A Isabel Moreira foi um bocadinho mais contundente e disse que a Assembleia não trata bem as mulheres deputadas, mas ambas concordaram, por exemplo, que a ação das mulheres que são deputadas da Assembleia da República é mais escrutinada que a dos homens, e penso que aqui isso é notório, mesmo agora. Vou chamar a atenção para do caso do Bloco de Esquerda, que foi notícia recentemente, não só pelos comentários pouco próprios do comentador Pedro Roja, não é? mas quem pegou nestes temas não foi nenhum jornal português, foi o The Guardian. Está aqui. As mulheres que conquistaram o mundo machista da política portuguesa e preparam-se para o poder. Isto foi antes do novo governo. O jornal, o The Guardian, recordava os muitos comentários machistas que se têm feito, a forma como a Catarina Martins se arranja ou não se arranja, os cartazes da Marisa Matias, cujo slogan é uma por todos, extrapolado para condições sexuais, a forma como a Joana e a Mariana Mortágua têm um aspecto mais feminino ou mais masculino, etc. Tudo isto continua a acontecer em 2015. Em primeiro lugar, era um artigo que devia ter sido em Portugal. Os jornalistas portugueses deveriam ter olhado para esta questão e deveriam ter analisado porque é que isto está a acontecer e não só porque é que o Bloco de Esquerda de repente se tornou um partido liderado por mulheres, porque até há pouco tempo era um partido liderado por homens. A Catarina Martins e a Marisa Matias começaram a fazer no Bloco foi a treinar as mulheres para falarem em público, dando-nos mais confiança para que pudessem intervir mais vezes e isso deu frutos. Também começaram a chamar a atenção aos homens para que, nas reuniões do partido, não começassem as suas intervenções por tentar explicar o que é que o colega tinha acabado de dizer. Mas em relação ao governo anterior, as presidências das 12 comissões parlamentares da Assembleia da República eram esmagadoramente masculinas. E esmagadoramente porque em 12 presidências só uma é que era presidida por uma mulher. Mesmo quando estou a tratar temas de cultura, eu tenho cuidado de coisas tão simples como eu tenho que fazer um artigo com 10 sugestões de escritores e lembrar-me de não pôr só escritores, homens. Porque isso às vezes acontece, eles têm tanta predominância que eu lembro-me, ok, o Gonçalo M. Tavares, o Lobo Antunes, e depois eu dou por mim e tenho uma lista com 7 homens, e eu lembro-me, não pode ser. Eu tenho que ir buscar escritoras mulheres também, porque senão é uma perpetuação daquilo que está errado. E o que eu noto é que a economia e a política, normalmente os artigos vão ouvir mais os homens, porque ainda são áreas tradicionalmente identificadas como entregues a homens e os artigos onde vão ouvir especialistas mulheres são os artigos da família, a sexualidade, a beleza e vão ouvir então as especialistas. E nós aqui também somos muito culpados. Os jornalistas também são o reflexo da sociedade, mas temos responsabilidades acrescidas e não podemos deixar que esse reflexo continue a perpetuar uma situação que está errada. E eu acho que os jornalistas, que todas as redações deveriam ter algumas formações mensais
desigualdade de género, lembrar, porque às vezes é só uma questão de lembrar. Queria saudar, por exemplo, o exemplo do Bloco de Esquerda que a Sara Coelho trouxe, que demonstra duas coisas que são muito interessantes e que eu tinha pensado que, de facto, devemos também ter em consideração. Primeiro é que as mudanças, digamos, e o realce que as mulheres ganharam no âmbito dessa estrutura política não aconteceu por acaso. Aconteceu de forma consciente, feito um diagnóstico, fizeram contagem de quantas vezes falavam os homens e as mulheres, repararam quando é que os homens, enfim, traduziam para a plateia o que tinha acabado de ser dito pela colega. Isso é um padrão de conversação entre homens e mulheres que é estudado, que é conhecido, que é o que uma mulher diz numa assembleia não tem importância nenhuma, um homem a seguir diz exatamente o mesmo e aquilo é acolhido como se fosse uma grande ideia. Isto, portanto, implica fazer diagnóstico, identificar os problemas e pensar estratégias para a sua superação. E, portanto, é nesse sentido e neste enquadramento que eu saudaria o projeto que aqui nos traz hoje, porque se trata exatamente de pensar o que é que se pode fazer para alterar uma situação que consideramos negativa. Não sei se lembram em que contexto é que se deu esta emergência do poder feminino no Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tinha-se afundado nas últimas eleições, tinha perdido metade da sua bancada parlamentar, enfim, estava com uma crise de liderança acentuada, uma vez que tinha perdido o seu líder, que parecia natural e insubstituível. Temos uma teoria mais ou menos tributária filiada numa ideia de uma sociedade baseada no patriarcado, que diz mais ou menos que as mulheres entram em instituições em retração, ou seja, em instituições que estão em crise. Isto, a propósito disto, por exemplo, na área da gestão, há quem fale dos famosos glass cliff, que é mais ou menos constatar que as mulheres assumem a direção de empresas quando elas estão em profunda crise. Portanto, esta ideia de que o tempo trará essa maior igualdade, de facto contesta a lei da crescente desproporcionalidade, ou seja, que baseia-se um bocadinho na ideia de que é preciso começar por baixo. Ou seja, para chegarmos a presidente é preciso que haja antes uma vice-presidente. Ou seja, muito esta teoria que se deve começar pelo poder local, ou que se deve começar pelo associativismo, depois pelo poder local, até chegarmos então às mais altas esferas do exercício do poder. Ora, isto não será bem assim, não é? Os nossos líderes máximos terão começado por baixo, então estou a pensar sobretudo até nos países nórdicos, naqueles onde já se atingiu mais de 40% de representação feminina, o que é que se espera que aconteça a seguir? Ou a nós mesmo que já chegamos ao tal terço, ao tal patamar crítico, a partir do qual se diz que há uma massa crítica capaz de influenciar as políticas, estes patamares, portanto, esta constatação destes níveis de participação levam algumas pessoas a dizerem, já chega, é culpa das mulheres, ou seja, as mulheres não se automobilizam, as mulheres não se mobilizam para a participação, excluem-se ou porque não têm tempo, ou porque não têm vontade, ou porque não têm perfil, etc. De facto, os partidos são a peça central na questão da participação na política, porque são os partidos que recrutam. São os partidos que recrutam. Isto não é um concurso, abre-se um concurso para cabeça de lista. Não. É por convite, não é? E, portanto, as motivações para o convite, há um certo discurso que tende a enquadrar o problema, dizendo, bem, são convidadas as pessoas que têm o mérito para o ser. Não é? Bom, eu acho que até já foi, enfim, há muitos estudos que têm mostrado que essa questão do mérito
o argumento do mérito é um argumento extremamente ardiloso, é um argumento muito bem encaixado na ideologia liberal e individualista, que domina de facto as filosofias políticas do neoliberalismo que estamos a viver e que de facto é difícil de contrariar, portanto, porque é difícil demonstrar que na prática quem ocupa os lugares não foi por mérito que lá chegou. E depois, de facto, onde é que está a mobilização das mulheres para aumentar esta participação, para justificar a necessidade de aumentar essa participação? Portanto, movimentos sociais e discursos interpretativos do problema são, penso eu, as duas eixos para os quais devemos olhar. Muito sinteticamente, eu diria, de facto, que uma tendência clara é a redução da cidadania social ao fornecimento do mínimo de recursos, só para combater a pobreza extrema. Isto quer dizer que os nossos sistemas de proteção social, de facto, estão a encolher e a reduzirem-se à mínima expressão. Acabar com ou reduzir o universalismo dos direitos sociais, o que implica também, tem vindo a ser associado ao policiamento dos pobres, ou seja, tens direito a este subsídio se mostrares, primeiro, que precisas mesmo dele, portanto mostra lá o que é que tens no bolso. E depois vamos ver se moralmente tu és um recipiente adequado, não é? Só sobrevivem, e Portugal é um bom exemplo disso, só sobrevivem as políticas dirigidas às mulheres vítimas, ou seja, as políticas de combate à violência, etc. Portanto, a mulher vítima é a única que hoje em dia está nas agendas políticas. Portanto, penso que nos faz bem refletir um bocadinho sobre estas questões todas para pensarmos que espaços é que podem realmente ficar para a participação das mulheres na política e na cidadania. Obrigada. Por fim, a Virgínia Ferreira, por nos lembrar que realmente a austeridade legitimou quase tudo, legitimou muita coisa, nomeadamente a perda de alguns direitos. E lembrar também que as mulheres entram para os homens já não querem, ou já não conseguem. Não é? Isto a nível global e também a nível local também encontramos isso. E lembrar isto, que essas questões de igualdade continuamos quase a debatê-las como há 25 anos, e que não foi a austeridade, nem foi a troika que modificou grande coisa, apenas foi um alibi para modificar algumas coisas que já não estamos lá. Concordo inteiramente que as redações dos jornais, penso que foi isso que disse, que deveriam ter formação nesta área, não é? Em igualdade de género. E eu concordo inteiramente e iria também um pouco mais longe. Eu penso que o Conselho de Ministros devia ter formação em igualdade de género. Ou seja, todos estes contributos que foram dados aqui deviam ser realmente conhecidos e debatidos pelos nossos políticos, pelos decisores políticos.